Satsang 2. Jean Caion. Webinar HP Online. 4 de abril de 2021. Elisa. Ok, se você quiser, podemos começar. Vamos. Portanto, programa para o dia. Primeira parte até às 18. O satsang, troque o que quiser, porém lembro 3 temas que havíamos conversado e que acho que vão surgir nas perguntas. Em primeiro lugar, dando as mudanças fundamentais que ocorrerem no que é chamado de estado natural, e haverá perguntas sobre Nibiru. Acho que isso me permitirá desenvolver a diferença entre o Nibiru interno e o Nibiru externo e, finalmente, tentaremos desenvolver o que exatamente é um grande silêncio. Por meio da vivência. Aí está, então isso será abordado, eu acho, conforme as perguntas que começaremos a ouvir. Então estamos ouvindo você, Elisa. Elisa, não recebi nenhuma pergunta no e-mail. Então a gente escuta as perguntas ao vivo. Quem tem dúvida, lembro, você liga ao microfone, fala e aparece na tela. Vamos, quem vai? Irmã. Eu quero começar. Olá Jean-Luc. Olá Elisa. Olá. Irmã. É a respeito de Nibiru, não sei qual é a diferença entre o Nibiru interno e o Nibiru externo. Não sei o que isso significa, sinto muito, mas então, gostaria que alguém me explicasse. Então Nibiru obviamente tem sido objeto de muitas informações que vamos dizer, seja por múltiplas vozes, é portanto, um conjunto de elementos físicos e sutis. Portanto, há alguns que dizem que é um planeta, outros que dizem que é uma anã marrom. Enfim, seja o que for, é um conjunto de circunstâncias astronômicas que ocorrem ciclicamente neste sistema solar. Este é o aspecto cosmológico externo, mas há uma espécie de sincronicidade, ou ressonância entre a abordagem deste evento astronômico e a revelação da boa nova interna individual e coletiva, que é simplesmente o fim das diferentes mentiras. E o retorno para a beatitude. Portanto, há uma ressonância, como eu disse, entre um conjunto de eventos cósmicos e um conjunto de modificações internas, que dizem respeito às partes grosseiras e sutis do ser humano, da consciência e do espírito. Anteontem, na entrevista do YouTube, que fizemos com a Elisa, disse que não devíamos perder tempo, a menos que tenhamos curiosidade, a procurar Nibiru no céu ou nas escritas sumérias ou outras, e que era mais fácil para encontrar esta informação cosmológica diretamente dentro de seu coração. Nibiru está relacionado às boas novas, Nibiru está relacionado a lembrar quem somos. Existe ou existirá um certo número de alinhamentos astronômicos que se encontrarão no tempo e no espaço para realizar o processo apreciado por Bernard de Montreal que ele chamou de fusão. Essa fusão é de certa forma a absorção total de todo o sonho da criação ao ponto zero da infinita beatitude. Este processo vivido de forma íntima e individual no momento, diz respeito cada vez mais a irmãos e irmãs, ao estado natural, ao estado ágape, que acaba com a crença no fato de ser uma pessoa, no fato de estar no mundo ou ter que sair ou ir a algum lugar. Como eu disse, isso é chamado de fim do mito da criação. Há, portanto, uma superposição total entre um evento íntimo, pessoal e coletivo, com um evento de natureza cosmológica. É o retorno ao alfa e ao ômega, e do ômega ao alfa, é o que chamamos o tempo zero, o absoluto, o Parabrahman. Todas essas são palavras para significar uma realidade ao mesmo tempo interior e exterior, segundo um processo que é obviamente alquímico e diferente para todos, mas que em última instância conduz ao mesmo evento, o retorno ao real ou o retorno ao a luz, chame do que quiser, mas em qualquer caso, para a verdade. E, portanto, mais lógico para quem quer se encontrar, mergulhar no grande silêncio interior, no silêncio e no acolhimento, que permite abrir real e concretamente qualquer compromisso da consciência da cena deste mundo. Tínhamos aqui há cerca de 4 anos uma canalização de Severin que vocês vão encontrar na net, uma canalização de Hercobulus ou de Nibiru, se preferir é a mesma coisa, que expressa, como já foi dito a Loures, por vários intervenientes desde o ano passado, que se você se perguntar sobre Nibiru em seu coração, então compreenderá esse aspecto do amor que chamamos de ágape. Esta canalização de Severin na época expressou perfeitamente este evento de encontro interior com Nibiru.
O encontro interno com Nibiru é de fato uma alegria, uma beatitude, enquanto a descrição dos eventos no cenário mundial do efeito de Nibiru e na Terra, durante suas passagens anteriores, que você encontra também entre os Sumérios, onde foi nomeada Marduk, o grande destruidor, se essas são também as descrições feitas por Emmanuel Velikovsky em seu livro intitulado Mondes en Collision. Portanto, o caos externo desencadeado por Nibiru leva a uma felicidade interior. E viver Nibiru interior nos permite não ser afetados de forma alguma por este processo de fusão, que também podemos chamar de paraíso branco ou flash galáctico, porque, por assim dizer, a consciência está neste momento, lá no amor ágape, e não mais no medo ou no sofrimento. Isso quer dizer que todo o discurso dos intervenientes e de mim mesmo por muitos anos a respeito do amor ou do medo, ou como diz Bidin, do amor ou do sofrimento, encontra sua resolução através da vivência do paraíso branco interior que conduz ao grande silêncio. Isso explica porque continuamos dizendo que quem vive esse caos exterior, por estar em ressonância consigo mesmo, só pode ter calma, só pode estar acolhendo, porque sabemos muito bem que o fim desse sonho termina com um pesadelo terrível, mas que isso nunca existiu, é apenas uma ilusão, apenas uma projeção em todos os sentidos da palavra. E o encontro com o Nibiru interno, o encontro consigo mesmo, com o outro, com o espaço, efetivamente e concretamente nos livra de todo medo. Estou falando sobre o encontro com a verdade, não pode mais haver um controle ou o fato de ser fisgado, de ser levado por nossas próprias emoções, nossos próprios pensamentos, ou por qualquer evento externo que seja. São precisamente as mudanças neste estado natural que ocorrem, que descreveremos mais tarde, que contribuem para a instalação do grande silêncio, porque sabemos muito bem por vivê-lo a cada minuto que não só tudo está escrito no momento zero, e que a ilusão do tempo que se desdobra neste pesadelo é a única forma de sair de toda a crença, para descobrir a perfeição que somos anteriores à luz, anteriores ao amor e anteriormente no mundo. Isto, o indivíduo ou a pessoa, nunca poderá compreendê-lo, é algo a ser vivido e que põe fim a qualquer preocupação, real e concretamente, a qualquer questionamento de qualquer natureza. O encontro com o Nibiru interior acaba com a ideia de ser uma pessoa, por isso vivemos realmente e dizemos constantemente que não existe ninguém. Tudo é feito sem nós, mas através dos atributos que temos hoje nesta forma, neste corpo e nesta vida. Naquele momento o grande silêncio cresce por dentro. Lembre-se que este grande silêncio não é uma renúncia do palco do teatro, mas pelo contrário uma instalação plena na sua humanidade, no seu presente, portanto, no palco do teatro. Simplesmente nada é um problema porque a evidência e a clareza estão lá. Não é o resultado de uma equação ou compreensão intelectual, mas é realmente o encontro com o último, o que se poderia chamar de ser sem ser, Shantinilaya. Existem inúmeros qualificadores. O mais importante é viver o que não é uma experiência, mas uma certeza mais ou menos avassaladora de que nunca nascemos, nem morremos. E isso, claro, acaba com a história, com os mitos, com as crenças, e acima de tudo é desmascarado naquele momento a mascarada da consciência, por isso dizemos que somos anteriores à consciência, anteriores à manifestação, anteriores à fonte. Nós nunca nascemos. Não é um jogo de palavras de Advaita Vedanta ou não dualidade, é uma experiência perfeitamente concreta. É algo, como sempre digo, extremamente simples. O mais difícil talvez seja aceitar esta simplicidade. E Nibiru, já há alguns anos, com certeza faz parte da história, mas é um dos verdadeiros agentes do fim da Matrix. Então este é um convite para mergulhar dentro de si mesmo. Não se pergunte: o que é Nibiru? Isso é uma anã marrom, isso é um buraco negro. Mas o que você é em verdade conhece Nibiru? É claro que faz parte do juramento, da promessa, e faz parte das profecias e dados escatológicos mais importantes. Outra pergunta, irmã. Obrigada. Ouvimos falar, Elisa. Denis, queremos ouvir você, mas você tem que esperar. Ah, é o Maurice. Maurice, você liga o microfone e pode falar. Você tem que tocar na tela para que o painel de controle apareça e há um pequeno microfone no canto inferior esquerdo. Elisa.
Maurice, você pode falar. Estamos ouvindo o Maurice. Elisa. Maurice, você tem que ativar seu microfone. Então, ou você desliza a tela para a direita até chegar a um círculo onde diz ativar o vídeo e o microfone, ou você pressiona a sua própria imagem e há um pequeno microfone no canto inferior esquerdo que está riscado em vermelho. Você pressiona, ou no painel de controle se ele aparecer. E é preciso aumentar o volume do microfone, Elisa. Mas se ele pudesse colocar uma mãozinha ele vai achar isso, não? Maurice? Então vamos esperar o Maurice, Elisa. Então passamos a palavra para a Olivia que também levanta a mão. Olivia? Irmã. Buenos dias. Olá. Elisa. Quando você diz inteligência da luz, é o mesmo que inteligência da consciência? Qual é a inteligência da consciência? De que consciência estamos falando? Não, a inteligência da luz é a matriz crística, é a matriz não dual. A inteligência da luz, evidentemente, a inteligência da luz em si mesma é consciente, é eu diria, uma consciência não formalizada dentro de uma entidade que está mais próxima do que eu chamaria a consciência do éter, o etérico. Portanto, falar sobre a inteligência da consciência como tal não significa nada para mim. A consciência é inteligente de acordo com seu nível de compreensão, por assim dizer. Por exemplo, falamos da consciência individual, do ego. Esta inteligência desta consciência é limitada pelas memórias, pelas percepções, pelas emoções, pelos modos de comunicação da pessoa, pelas suas projeções. É portanto uma inteligência mecânica perfeitamente binária. Isso é o que criamos hoje com o transhumanismo com inteligência artificial, então não há inteligência no sentido nobre. No que nossa irmã chama de inteligência da consciência, e mesmo se olharmos para a supraconsciência, ou se você preferir o supramental, onde há a experiência do ser, da luz branca, do paraíso branco, é certamente uma inteligência da luz, mas falta-lhe a inteligência do ponto zero. Como se a luz, entre aspas é claro, a luz não tivesse inteligência para saber e compreender que ela mesma nasceu do absoluto. Portanto, essa supraconsciência é certamente inteligente no sentido de ter a capacidade de conectar as coisas, que é um verdadeiro significado da palavra inteligência, mas é uma inteligência que não conhece sua origem. Portanto, a inteligência da luz e a inteligência da consciência realmente não tem nada a ver com isso. A verdadeira inteligência, eu diria a mais pura, é aquela como dizem os orientais, do Jami, o liberado vivo, que só tem certeza de uma coisa, que não sabe nada. Assim disse Nisargadatta, a consciência apareceu, vai desaparecer, é uma doença efêmera e felizmente fatal. É também interferência no chat, alguém está tentando falar lá, desesperadamente. Elisa. Vocês podem desligar seus microfones por favor aqueles que têm. Então, basicamente é isso que posso responder a essa pergunta. Não, a inteligência da luz não é a inteligência da consciência. A inteligência do homem não é a inteligência de um anjo, mas em última análise, o Jani, o liberado vivo, aquele que vive o absoluto, reconhece que mesmo a inteligência não tem mais importância. Por isso diz: não sei de nada, este mundo apareceu, vai desaparecer, mas sempre estarei lá. E lembre-se, é essa descoberta, na verdade essa memória de quem somos, que impulsiona as mudanças. Já não são mudanças relacionadas apenas à expansão da consciência, às vibrações, mas diretamente relacionadas à extinção de todas as formas de consciência. Mas não pense acima de tudo que a extinção da consciência é a ausência de consciência. Porque existe algo que é, de certa forma eu diria o prenúncio da consciência, que foi denominado a consciência, isto é, o que é anterior ou posterior, é a mesma coisa, a consciência, que é o próprio suporte da criação, como disse Christiane Singer. A própria substância do sonho é o amor, não há mais nada. Este amor nem mesmo é uma luz, nem mesmo é uma forma, nem mesmo é um mundo, e é esta quintessência que hoje se manifesta. E é o caos deste mundo que está levando você a isso, não há nada que você possa fazer a respeito. E, além disso, quem vive esse estado de liberdade, esse grande silêncio, sabe disso perfeitamente. Ele está simplesmente lá para ser, para viver sua humanidade mais simples.
É claro que ele é afetado por tudo o que acontece em seu ambiente, como qualquer outra pessoa. Ele está ciente disso, mas não pode sofrer, porque viu o fim. Quando dizemos, isso vai acabar com uma grande gargalhada, é exatamente o que vai acontecer com você quando você abrir mão de suas pretensões de mudar qualquer coisa. Não é proibido, como eu fiz, como outros ainda o fazem, voltar os holofotes para a mentira deste palco de teatro. Não é proibido ser inteligente também na análise deste mundo, deste pesadelo, deste sonho. Porque essa inteligência, pessoal, ligada ao sonho, ela necessariamente também te conduz ao grande silêncio, porque tudo se revela. Esta é a atualização da mentira cósmica planetária e da mentira da consciência. Veja, é Páscoa, estávamos conversando sobre isso ontem, poderia ter sido Vesak no mês que vem, tanto faz, ou a expiação, é tudo cinema. É isso que o mantém na história, uma história, sofrimento. Interferência com Maurice, ouvimos você Maurice agora. Bem, Maurice descobriu como intervir, mas finalmente disse que não queria falar. Risos. Enquanto isso, aqui está a resposta que poderíamos dar com esta diferença entre a inteligência da luz, a inteligência do amor também, e a inteligência da consciência ou a inteligência da pessoa, que nada tem a ver. Elisa, obrigada a você. Discussão em espanhol, então. Elisa, posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Elisa, voltando para Nibiru. Não é que eu esteja especialmente interessada, mas essas são as perguntas mais comuns que não estão sendo feitas no momento. Qual é a pergunta sobre Nibiru? Elisa, as perguntas mais comuns Jean-Luc que as pessoas me perguntam são sempre sobre o tempo. Obviamente, um tempo que é definido para o personagem aqui de certa forma, tivemos oportunidade de respondê-las inúmeras vezes. O evento astronômico Nibiru é cíclico, mas seu curso não é linear no tempo. Isso significa que sua velocidade aparente pode, naturalmente, parecer se mover para frente ou para trás em relação à Terra, como para os outros planetas do Sistema Solar, o que é chamado de retrogradação na astrologia, os movimentos aparentes das estrelas. Mas acima de tudo Nibiru tem um deslocamento da natureza que eu qualificaria de quântico, ou seja, ele pode realmente, em velocidade real, se mover para frente ou para trás, na mesma trajetória é claro, e dependendo da resistência eu diria, da consciência planetária de Gaia, da nosfera. É sabido, é seguido desde o início dos anos 1980 pelos telescópios infravermelhos, e em particular pelo telescópio Lúcifer do Vaticano, assim se chama, e é algo que se sabe. Então ninguém sabe a data, mas para aqueles que estão curiosos, ou você verifica dentro de você seu poder de amor, seu poder de radiação, ou você olha os dados geofísicos, terremotos, erupções vulcânicas, ressonâncias Schumann, claro, as mudanças da ionosfera, ou você prefere estar curioso sobre a evolução da geopolítica, e nesse ponto você descobre que todos estão se preparando alegremente para a grande batalha do Armagedon. É a luta dos fantoches entre os chamados chapéus pretos e chapéus brancos. Então alguém levantou a mão, eu vejo uma mão levantada sobre um nome. Elisa, sim, bem. Discussão em espanhol, isso é bom. Um irmão, olá, você quer falar um pouco sobre a realidade do silêncio em relação ao... Há uma palavra em duas passagens para mim que é a mesma para você. Irmão, ok, repito. Elisa, sim. Elisa, você ouviu? Elisa, ouvi sim. Irmão, gostaria de lhe perguntar se você pode falar um pouco sobre a realidade do silêncio e sua relação com o estado natural. Elisa, a realidade do silêncio e do estado natural. Um irmão, a relação com o estado natural. Eu diria que existe uma espécie de desdobramento dinâmico e sucessivo que é variável de acordo com cada um. Em primeiro lugar, há a experiência do primeiro encontro com o estado ágape, seja através do fogo do coração, através da onda da vida ou através da expansão da consciência e vibração. Este primeiro encontro cria o que é chamado de ressonância ágape. E, eu diria, a etapa da redescoberta desse estado de amor incondicionado que obviamente nomeamos por seu nome verdadeiro, que é ágape.
Nesse momento há a necessidade de escrever, de expressar, de pintar, de compartilhar esse estado. Há, portanto, obviamente, durante essa descoberta, a implementação da vontade pessoal, é claro. E de uma forma diferente para cada pessoa. A partir daí surge o que chamamos de estado natural. O estado natural é caracterizado pela possibilidade quase constante de experimentar a ressonância ágape, mas sem a concretização de qualquer vontade pessoal. A emanação, a irradiação, chame como quiser, é feita por si mesma, independentemente de qualquer intenção e de qualquer vontade. Foi a primeira resposta à entrevista de Elisa na noite de sexta-feira. Quando me perguntaram o que estava fazendo, respondi: a primeira coisa é que, no absoluto, não faço nada. E é a partir do momento em que entendo que não estou fazendo nada, que na verdade descubro que estou totalmente livre, tanto do personagem quanto do observador ou da testemunha, e é aí que vejo claramente o pesadelo, o sonhar, vivendo esse ágape com naturalidade, sem nem mesmo pensar nele nem pedir por ele, e é assim que se dá esse famoso grande silêncio com toda naturalidade. Então, é claro, apresento isso a você de uma forma um tanto educacional com esses 3 blocos. Portanto, a descoberta de quem somos e a manifestação de quem somos em todas as formas possíveis de criatividade ou comunicação. Um segundo bloco que é a compreensão e a vivência de que, em última instância, não somos atores de nada, tudo acontece naturalmente, o estado natural, a fluidez da vida, a fluidez e a sequência dos acontecimentos em nossa vida são feitos sem nós. E, finalmente, quando isso tiver sido vivido e experimentado vezes suficientes, então o famoso grande silêncio se instala. É aquele momento em que você não sente mais nenhuma necessidade ou desejo de falar de nada, mas o momento em que você simplesmente tem estar vivo, estar presente, humano, realmente sem pedir nada, sem nada esperar, o que criará essa disponibilidade permanente e essa lucidez permanente. É o que posso dizer sobre isso, tanto pela minha vivência, claro, como pelos inúmeros testemunhos. Irmão, muito obrigado. Fomos preparados para tudo isso. Remeto vocês à preguiça ou tranquilidade de Osho. Outra pergunta. Maurice ainda não tem vontade de falar. Elisa. Maurice. Maurice, você entrou e saiu várias vezes. Você está aqui. Acho que ele não está mais aqui. Risos, risos. Então, mais alguém quer falar? Elisa. Ótimo. Vou apelar para lembrar tudo o que me é perguntado. Risos, sempre sobre a mesma coisa, não? Você respondeu sobre o tempo de Nibiru e aí eu acho que você deixou claro tudo o que havia a dizer sobre Nibiru. Elisa se dirige a um participante. Elisa. Ah, sim. Ontem houve uma pergunta que a Margarita fez 2 vezes. Você respondeu a primeira parte e a segunda parte, você disse: os 132 dias, podemos desenvolver amanhã. Porque você disse: já estamos nos 132 dias, mas podemos desenvolvê-los tranquilamente amanhã. Podemos desenvolver o quê? Elisa. Tranquilamente, não. Ontem foi feita uma pergunta sobre os 132 dias. Sim, eu lembro. Elisa. E você disse: já estamos lá, mas talvez possamos desenvolver. Ah, já passaram. Então, você tem que entender que por muitos anos, eu diria mesmo quase 10 anos, fomos informados de um certo número de eventos com uma noção de sucessão de eventos. Com o passar dos anos, vimos uma espécie de mudança no discurso quanto à própria linha do tempo e à sequência de eventos. E que, se bem me lembro, há pelo menos 5 anos, onde o que teve que se desenrolar cronologicamente, houve muitos eventos que tiveram que seguir uma lógica, se assim posso dizer, temporal, e então de forma bastante abrupta, 5 anos atrás, fomos informados de que, de fato, os eventos não estavam necessariamente na mesma ordem e que quanto mais tempo passava, mais esses eventos tenderiam a colidir e entrar em colapso e se uniriam, sendo a única certeza um período de 7 dias entre o anúncio do evento e do próprio evento. O evento, estritamente falando, não era necessariamente a visibilidade de Nibiru, o chamado de Maria ou a mudança dos polos, ou o aparecimento do conjunto de confederação intergaláctica em nossos céus.
Só sabemos que desde julho do ano passado estamos realmente no tempo do Armagedon, a batalha de todos contra todos, e sabemos que sempre haverá um intervalo de 7 dias entre o anúncio do evento e o próprio evento, seja ele qual for esse evento. Se são as trombetas que deveriam ser o anúncio do evento, eu os lembro, se é diretamente o paraíso branco, se é a visibilidade para todos de Nibiru, ou os 3 dias de escuridão, não importa. Então, o que mudou não é estritamente falando a natureza dos eventos, a cronologia linear temporal foi colocada na forma de um pacote comum, e que o evento que sempre será anunciado 7 dias antes, será de qualquer maneira um evento coletivo, seja o paraíso branco, a mudança dos polos, seja o desaparecimento da atmosfera da Terra ou seja a vacina, realmente não temos escolha. E a liberdade, como disse ontem, está aí. Assim, os 132 dias, esta preparação que foi anunciada por muitos anos, foi vivida em grande parte e estamos aqui na lógica do próprio evento e do anúncio do evento, do qual ninguém sabe a data, como eu disse, mas que podemos adivinhar em grande parte em termos do período, que é um período atual. Mas isto não deve nos perturbar muito, porque tudo o que acontece é para nos acordar. Tanto para os 132 dias. Bem, hoje você não é muito falador. Elisa conversa com um participante em espanhol. Bem, até que haja outra pergunta, talvez eu prossiga um pouco sobre as mudanças fundamentais que estão ocorrendo no estado natural. Portanto, é um conjunto de manifestações, sintomas, que vão se manifestar ou não em todos, é claro, mas que são facilmente identificáveis. Em primeiro lugar, o que é realmente impressionante é essa capacidade, sem esforço, de permanecer no momento presente. Claro, os pensamentos continuam, os eventos continuam a ocorrer, mas eles não nos arrastam para a reação. No final, é como se você não pudesse se deixar levar, nem por suas emoções, nem por seus pensamentos. Não podemos dizer que não há mais emoções, que não há mais pensamentos, mas estes são realmente vívidos como algo que passa e que não se detém mais pelo que está acontecendo, chamamos o personagem, o ego ou a pessoa. Uma aptidão mais natural para ser lúcido e ouvir. Paradoxalmente, não é uma vigilância excessiva, por exemplo, dos sentidos ou da consciência que se voltaria para o exterior, mas muito mais como uma nova capacidade sensorial que ultrapassa os 5 sentidos habituais. Então, é claro que conhecemos todos os 5 sentidos, mas existem 3 outros sentidos, portanto 3 outras percepções que estão no ser humano. A percepção dos sentidos. Olha só o que o medidor Link faz em algumas pessoas. Elisa. Bom aí, não entendi. Entendi. Assim, o medidor Link, esses são os medidores de comunicação, em eletricidade, que na França emitem ondas eletromagnéticas. Ou apenas olhe para aquele que sente a energia. Esse 6º sentido é o sentido elétrico, que sente a energia elétrica fluindo. Então você tem outro sentido, que é o sentido magnético, o magnetismo dos magnetizadores, por exemplo. E no estado natural, existe especialmente o 8º sentido que aparece. É o que chamei na época, o sentido, a percepção do divino, o outro é você mesmo, não é um conceito, é sentido, é vivido. Não é empatia ou carisma, faz parte do sentido magnético. Esse senso do divino dá a compreensão e a vivência de que tudo o que é visto somos apenas nós. Daí vem essa humildade natural onde, fundamentalmente, não podemos mais censurar ninguém porque não há ninguém além de nós. No estado natural, o tempo não tem o mesmo valor. Assim como no aspecto, por exemplo, contemplativo, há a beatitude em ouvir um pássaro ou vê-lo voar. Nesses momentos, o tempo parece estar suspenso ou não contando. Existem também distorções temporais e de memória que nada têm a ver com perda de memória ou Alzheimer, mas em todo caso, há uma coisa que é certa, não se pode mais ser afetado por nenhuma memória e por nenhum elemento memorial. Isso torna possível limitar amplamente o sofrimento resultante de qualquer memória e que contribui, é claro, para a eliminação de todo o medo. O estado natural é uma humildade natural onde você não está mais sujeito ou sujeito, portanto, às memórias, mas também, você não está sujeito a nenhuma visão, projeção e interpretação.
O momento presente é totalmente desprovido de interpretação. É vivido com total lucidez e tranquilidade, o que em nada priva o personagem de vê-lo manifestar-se ou deixá-lo manifestar-se. Não há nenhuma restrição nos momentos em que as características do personagem são necessárias. Tudo isso é feito com suavidade, em uma forma de fluidez, se assim posso dizer, de fluxo, e tudo é leve e tudo é simples. À medida que experimentamos o estado natural, vemos o desaparecimento, sem esforço, do que havia em excesso na pessoa. Não há mais espaço para impulsos. Não há mais espaço para desejos, mas muito espaço para o prazer de ser. Isso se verifica a cada minuto. É claro que também há inúmeras mudanças no funcionamento fisiológico. Nem todos são agradáveis a princípio, mas todos nos trazem de volta ao grande silêncio, a essa alegria silenciosa de simplesmente estar ali, sem esperar nada, sem temer nada, disponível para a vida, sem esforço. Obviamente, há uma busca não por vocês, mas pela inteligência da luz desta vez, do silêncio e da calma. Você sabe e vive que não tem ninguém a quem convencer e que você simplesmente tem que estar onde você está no momento em que está lá. É uma aceitação total e completa da vida como ela é. Existe mais liberdade para decidir sem ter que escolher. Não é nem mesmo a resposta do coração que Avraham Mikhail Ivanov falou há muitos anos. É a evidência da vida natural que conduz a sua vida. É como se, sem nada a observar e sem nada a antever, tudo fosse planejado desde que tudo está escrito. E também é curioso, isto é, quanto mais você aceita que está escrito, mais você aceita que não pode mudar nada sobre o que é, mais simples se torna sua vida, e mais ela se torna cheia de prazer, alegria, sorriso. É o estado natural. Tudo que acontece é uma graça. Elisa. É uma graça. Não é uma recompensa nem um castigo. É como se, ao reconhecer que tudo isso é um sonho, que o roteiro foi escrito e percorrido, paradoxalmente, você estivesse ainda mais livre. É como se o próprio script tivesse sua própria inteligência. E no momento em que você reconhece que é o seu script, o script se transforma sozinho em algo muito mais leve, em todos os níveis. Esta é a prova da ação da inteligência da luz. Entender que você não pode fazer nada lhe dá o poder absoluto de deixar o amor guiar sua vida, porque você nunca fará melhor do que o amor. É também neste momento que você compreende no estado natural, que todas as suas experiências, todos os seus estados e todas as suas experiências vividas, bem como todo o seu conhecimento, não lhe serviram de nada para ser o que você é. Na verdade, é nudez total. Você não pode se enganar. Você pode estar errado, isso faz parte da nossa humanidade, mas no final das contas, mesmo se você estiver errado, isso é visto com muita facilidade. Realmente dá a capacidade de nada julgar, e esse não julgamento é a liberdade. Mas entenda que não é você quem decide não julgar. É algo que é feito por si mesmo e que ajudará a estabelecer o grande silêncio. Muita coisa pode acontecer, como eu disse, no corpo e aqui não vislumbro saúde perfeita. O resultado do estado natural também pode ser bem diferente. Porque quando você percebe a verdade, talvez você não tenha mais nada para fazer aqui. Temos irmãos e irmãs que estão em ágape, que estão começando com câncer. E como o que Christiane Singer pode ter escrito, esses irmãos e irmãs estão passando pela mesma coisa. Não há mais sofrimento, o corpo está em agonia, mas a beleza de ágape é vivida. No estado natural, não somos mais enganados pela ilusão. E é essa aceitação plena e completa do sonho, da ilusão, da criação, que nos coloca ainda mais claramente no aqui e agora do sonho. Mas não somos mais o ator do nosso sonho. Fomos o criador, o roteirista, mas como tudo mais na criação está em nós, então obviamente estamos cientes de todos os cenários e de todos os roteiros. Não precisamos conhecê-los um a um, mas é uma verdade que se impõe pela vivência. Eu especifico que neste estado natural os processos energéticos vibratórios podem continuar ou não, mas não envolvem mais a consciência. No estado natural, você também percebe que quanto mais natural você é, entre aspas, quanto mais espontâneo você é, menos sabe o que vai dizer.
Não há necessidade de pensamento prévio nas palavras. As palavras vêm naturalmente por si mesmas. E, recordo-vos, o que chamávamos na altura para quem conhecia o 11º corpo, que se encontrava no lábio superior, que é um verbo criador que manifestamos. O objetivo aqui não é criar mundos ou universos, mas é um verbo que cria o silêncio, em que se espalha o esplendor e a ressonância da boa nova, de ágape. Veja, neste estado natural não há mais muito espaço para histórias. Não há mais lugar para um salvador, não há mais lugar para um mestre. Não há mais espaço para a confederação intergaláctica. Fomos nós que criamos tudo isso e também somos os atores da confederação intergaláctica. Nós apenas esquecemos disso. Portanto, é claro que este mundo continua em direção ao seu caos completo. A destruição da sociedade humana é, em última análise, apenas a morte da ilusão luciferiana, do que também pode ser chamado de princípio luciferiano, que se aplica a todos os mamíferos do planeta. E lembro a vocês que neste sonho também somos mamíferos. E o que caracteriza os mamíferos é a lei da predação. Ele é aquele que é mais forte, quem come primeiro, quem faz amor primeiro e quem lidera a matilha ou o rebanho. Isso traduz de uma forma muito simples o funcionamento da sociedade humana. A organização social, a cidade no sentido nobre do termo, a cidade, faz parte da estrutura de confinamento. E quando você está no estado natural, você só pode estar na periferia da sociedade. Você não é absolutamente um revolucionário, mas sim um rebelde pacífico, porque vê claramente a armadilha, não apenas das egrégoras, mas da egrégora mais poderosa que temos diante de nós o tempo todo, é claro, a organização social de humanidade. Mas lembro que no estado natural não podemos nos opor ou lutar contra o sonho, nem contra a sociedade, estaria mostrando uma grande dualidade e traindo o estado natural em algum lugar. Então, o estado natural nos leva ao limite da sociedade, às vezes também, ao limite dos nossos filhos, do nosso casal, da nossa família dependendo das circunstâncias. Tudo isso para dizer que no estado natural a predação se reduz à sua expressão mais simples, consistindo em comer, ter um teto, dormir e se locomover. Finalmente, locomover-se, parece praticamente terminado. Risos, lembro a vocês que a liberdade se encontra no confinamento. Houve um livro que foi escrito há cerca de 30 anos chamado Le Rapport 10-07 ou Rapport de Lumière, Mondes de Lumière. Rapport 17 adaptado por Annika Edwards, 1988. Foi o testemunho de um grupo de indivíduos que se encontraram presos em uma caverna, sem nenhuma luz, alcançando uma espécie de privação sensorial ou contato com o exterior, que os levou a ver e viver os mundos da luz. O estado natural é um pouco assim, ou seja, não há nada neste mundo que possa nos desviar de nossa vivência. Claro, podemos ou não nos interessar pela cena teatral em qualquer aspecto, não importa, mas não temos envolvimento nisso. É como fazer palavras cruzadas ou assistir a um bom filme. Assim, o estado natural leva-nos a esta simplicidade, a um estado, eu diria, de não reclamação, acolhimento e aceitação, ao qual não há como opor ou recusar. Isso é o que posso dizer sobre o estado natural. Então bem, se você tiver alguma dúvida sobre este estado natural, é claro, se houver necessidade de mais esclarecimentos, estou ouvindo. Elisa. Houve uma mão antes e não está mais lá. A mão, eu não vejo mais. Ok, existem perguntas. Nós esperamos. Elisa conversa com um participante em espanhol. Veja, há algumas perguntas por escrito no chat, certo? Elisa, sim. Sair da forma, é tudo o que precisamos vivenciar neste momento. Espere. Não tenho certeza. A questão é, sair da forma, é o que? Elisa, isso é tudo o que temos que fazer neste momento. Elisa, mas não podemos sair da forma. Principalmente não. É neste corpo que você experimenta a transmutação. Porque querer sair deste corpo simplesmente mostra um não vivido do momento presente. Tive muitas experiências saindo do meu corpo, entrando em dimensões muito etéreas. Sair de seu corpo apenas o leva por outros andares do sonho.
Certamente, sonhos onde existem outras formas de luz. Nessas outras dimensões, não há sofrimento, mas não é menos uma ilusão da mesma forma que nosso mundo e nossa pessoa. Não há nada do que fugir. E Ketnuk, foi o que Anael repetiu para mim durante anos, aqui e agora. Quaisquer que sejam os ensinamentos que recebi e transmito, quaisquer que sejam as viagens que possa ter feito, a verdade não está em outro lugar senão no meio de seu peito. A espiritualidade é uma trapaça total. É o estupro de liberdade mais óbvio. Não há autoridade. Não existe hierarquia. Tudo isso não existe. É tudo um sonho. Elisa, Marie me faz uma pergunta. Porém, os seres optam por nascer, o que pensar? Os seres optam por nascer porque, antes do ano de 2012 e antes das bodas celestes, antes mesmo de 2009, quando deixamos este corpo, paramos nos planos etérico e astral. Esta é exatamente a descrição de pessoas que tiveram experiências de quase morte. Você tem o que é chamado de seus entes queridos que estão lá, você tem sua vida rolando e você tem os chamados seres de luz que às vezes são chamados de senhores do karma, os lipikas kármicos. Então é claro que vão assumir a coloração das suas crenças. Se você for budista, verá Buda. Se você for muçulmano, verá Muhammad. Se você for cristão, verá Jesus. Mas tudo isso acontece no astral, não tem nada de real. Esses seres são fantasmas, eles não têm mais existência do que você. Então quando essa irmã fala que a gente escolhe nascer, sim, a pessoa, a alma escolhe nascer, porque a alma é dual, ela é polarizada, ela é incompleta e imperfeita. A alma é uma mentira, não é imortal. Exceto que o que nunca nasce é imortal. Quando dizemos que temos uma escolha, corte, e assumimos este ou aquele karma, isso só prova a ignorância que temos do outro lado, incapaz de dizer a diferença que estamos entre a luz astral, a luz desviada, a luz projetada que é a luz astral, e a luz imanente que está dentro da forma. Portanto, até agora não tínhamos escolha a não ser renascer, porque fomos privados da memória de quem éramos antes da forma. O nascimento é a morte. E a morte neste mundo, desse mundo, neste momento, é muito mais do que uma ressurreição. É o verdadeiro renascimento na eternidade além da forma. Mas isso a alma não pode compreender porque todos nós fomos literalmente alimentados à força por ensinamentos espirituais e, portanto, cheios de fé, até mesmo de visão. Mas nada do que você pôde ver é verdade. A verdade não tem visão. A verdade é sem mundo e sem forma. Ela é pura beatitude. Qualquer um pode experimentar, mas você tem que podar as crenças. Você tem que estar disponível para a verdade. Você não pode estar disponível para nenhuma história e disponível para a verdade ao mesmo tempo. É impossível. Elisa, há lá duas pequenas mãos que se levantam. Então, a primeira das mãos que levantou. Elisa, então o primeiro foi o Olivier. Espere, estou tentando ver. Existem Karine e Olivier. Sim, aí está, eu vejo. Elisa, Olivier. Portanto, tem que ligar o microfone já, Olivier. Pronto. Participante, é sua esposa. Risos, você pode me ouvir? Muito bem. Irmã, sim. Eu queria fazer uma pergunta para entender o que você acabou de dizer, sobre a fraude dos ensinamentos espirituais, ou espiritualidade em geral. Para você, agora, um energético, um xamã ou sei lá, existem tantos e tantos tipos, que não vivem o absoluto ou que não vivem a ágape. O que ele realmente faz, na verdade quando ele está trabalhando neste não despertar? O que há de especial agora nas pessoas enérgicas ou xamãs ou, não sei, que trabalham com energias, mas sem viver a ágape? O que eles estão realmente fazendo? Deixo Elisa traduzir antes de responder. Ele trabalha no aspecto sutil do sonho. Ele trabalha nas diferentes rodas da encarnação, nas diferentes dimensões, realmente. Mas ele ainda não viveu a verdade, porque quando você vive a verdade, o estado natural, tudo é feito sem você.
Se eu pegar o exemplo, porque eu também fiz xamanismo quando era jovem, claro, eu fiz um monte de coisas, claro, fiz a energética, mas tudo isso porque no estado natural você sabe que não está fazendo nada. Sua função não é mudar o sonho ou melhorar o sonho de ninguém. O que não quer dizer que, se eu precisar me curar, não usarei energéticos, agulhas de acupuntura, massagem ou osteopata. Eu não sou um tolo. A diferença, por exemplo, entre um osteopata que pensa que é uma pessoa e um osteopata que não pensa mais que é uma pessoa, é esta. É válido para os cristais, é válido para a cura espiritual, é válido para qualquer coisa. No início, acreditamos ter dominado uma energia, um conhecimento. Podemos até dizer que somos neutros, que isso flui através de nós. Acreditamos que agimos, que removemos uma entidade, que reparamos um buraco no etérico. E felizmente existem seres assim para quem ainda acredita no sonho, ou seja, a maioria das pessoas. Mas quando você vive o estado natural, está perfeitamente ciente de que não pode fazer nada. E se for osteopata, por exemplo, no exemplo que dei no início, o osteopata que não sonha mais, vai deixar correr as mãos, vai esquecer todo o seu conhecimento e pensar em outra coisa. A cura ocorre sem ele. Há 2 anos, fizemos um treinamento de cristal com Elisa, em francês e espanhol, onde passamos 10 dias ensinando as pessoas a manusear cristais. Então algo muito estruturado, muito quadrado, muito reproduzível, um ensinamento o quê? E terminamos o curso dizendo que, no fundo, tudo que aprendemos é inútil. E se você tem um paciente sobre o qual não sabe nada e coloca de lado uma centena de cristais sobre os quais não sabe nada, e então deixa a inteligência agir, você vai pegar cristais ao acaso e colocá-los aleatoriamente no corpo da pessoa. E é claro que na época tínhamos os meios para visualizar as energias, o efeito Kirlian, por exemplo, ou as máquinas de neurociência que desenvolvi. Foi demonstrado que aquele que nada sabe e que age na espontaneidade do momento, sem qualquer compreensão, terá os mesmos efeitos, se não melhores, do que aquele que aplica um conhecimento estruturado. Elisa, é verdade, aconteceu assim. Você nos deixou, todos maravilhados, porque, depois de termos retido todos os ensinamentos por 10 dias, você nos deu assim. Estávamos todos frios. 10 dias tomando notas e risos. Elisa, ok, eis aí. Irmã, obrigada. Havia outra mão levantada, eu acredito. Elisa, Karim. Irmão, eu estou aqui. A propósito, eu tinha uma pergunta sobre pessoas atingindo o estado natural. Eu queria saber por qual mecanismo de fato o efeito das memórias, o efeito das crenças, do sofrimento, diminuem. Na verdade, se entendi bem a pergunta, é uma questão de explicar por que no estado natural não há sofrimento, não é? Irmão, de fato, o que explica é exatamente que as memórias, as crenças diminuem, em todo caso seus efeitos diminuem para quem atinge o estado natural, ou que vive o estado natural. Portanto, o sofrimento em sentido amplo é quase sempre um fenômeno de memória. O sofrimento é causado pelo próprio funcionamento do nosso cérebro. É um mecanismo para preservar a vida. Uma criança põe a mão em um fogão elétrico quente, a mão se afasta antes mesmo que seja hora de pensar a respeito. O sofrimento é acima de tudo um sinal de alerta, uma disfunção, seja da memória, seja do corpo, seja da mente. Em um nível muito mais global, o sofrimento é resistência. O sofrimento é apenas a expressão da resistência ao fluxo da vida, seja qual for o sofrimento. Está de acordo com tudo o que digo sobre aceitação e acolhimento. A característica do estado natural é que você não se agarra em nada, não para nada. Se, entretanto, houvesse dor, ela nunca se tornaria um sofrimento. A dor é vivida, sentida, real, pode alterar o funcionamento do corpo em qualquer nível, mas pelo não envolvimento daquele que está livre, pela sua aceitação e acolhimento natural do estado ágape, o sofrimento não pode se instalar. É claro que existem mecanismos dolorosos como qualquer outro ser humano, mas não há espaço para sofrimento. Porque o momento presente é o bálsamo do sofrimento.
É neste momento presente, no Iketnuk, que a resolução é feita. Não sei se respondi totalmente à pergunta. Irmão, na parte do sofrimento sim, vejo muito bem, entendo o que está sendo expresso. Ainda tenho uma pergunta sobre as memórias. Como funciona para as memórias? Porque ainda temos crenças e memórias que permanecem, entre aspas. As memórias são experiências infelizes que afetam nosso presente, enquanto as memórias da primeira infância, chamadas de trauma inicial, são dados aos quais me referi longamente na neurociência comportamental. Convido você a encontrar os satsangs onde falei sobre os famosos diabinhos, ou seja, o que chamamos de escravidão cognitiva ligada às memórias. As memórias nos afetam porque acreditamos que somos o resultado do passado. O momento presente liberta memórias. Memórias são cicatrizes de energia, diremos, que estão obviamente escritas na memória cerebral, no que chamamos de cérebro reptiliano, bem chamado. Claro que existem terapias, faz parte das terapias cognitivas, que consistem em ir encontrar o que chamamos de mito fundador, ou seja, o cenário da memória inicial. Podemos fazer a mesma coisa em vidas passadas, chama-se regressões. Acontece que Ikki-Nuk, aqui e agora, que eu lembro, estão localizados acima das duas orelhas, são os pontos, Ikki-Nuk, e Ingis que estão lá. Esse é o ponto, creio eu, 8, vesícula biliar, os dois orifícios dos dedos acima de ambas as orelhas, e esses dois pontos correspondem a, primeiro está no neocórtex, isto é, não é o cérebro reptiliano, está na massa cinzenta, que corresponde à área da linguagem, o que é chamado de área de Broca, quaisquer que sejam os nomes, e toda a área que chamamos de córtex motor, ou seja, o que move suas mãos, seu corpo, lateralizado é claro do outro lado, já que as fibras nervosas são cruzadas. Quando você se acomoda no momento presente, quando teve uma experiência de quase morte, quando teve uma experiência mística autêntica, as áreas do cérebro localizadas em Ikki-Nuk, Ingis, aqui acima das orelhas, modificam suas atividades. É aliás na área da linguagem e do córtex motor, que aí estão, que se situa a zona de acesso à multidimensionalidade. Existem sinais elétricos, há mudanças nos hormônios no sangue para aquelas pessoas que estão neste estado natural e para pessoas que tiveram experiências de quase morte ou experiências místicas. Quando você está instalado neste estado do seu cérebro e no estado particular desta consciência, todas as memórias que estão engramadas no que chamamos de pequenos demônios, isto é, no cérebro reptiliano, simplesmente não existem mais. Além disso, existe uma lei na neurociência, chamada teoria da reclamação, que vai contra tudo o que nos foi ensinado em psicologia, psicoterapia e energia, e que nos diz que quando você pressiona onde dói, dói ainda mais. Portanto, se você despertar uma memória, por regressão, por um estudo psicanalítico, psiquiátrico ou psicológico, tornará a área cerebral correspondente mais ativa. Em suma, demonstramos na neurociência, iremos direto à conclusão, está documentado tudo isso. Tudo que você se opõe é reforçado. E que é absolutamente insano, Além do mais, está mesmo escrito nos fundamentos do misticismo tibetano. É absolutamente tolice acreditar ou pensar que você tem que apagar, deletar ou transcender todas as memórias para ser livre. E, no entanto, é isso que muitos terapeutas fazem. Eles o levam à memória do passado para trazer de volta algo, dizendo que ao expressar, verbalizar ou reviver essa memória, ela será compreendida e, portanto, curada. É uma fraude ainda maior do que a fraude do vírus atual. Lembro-lhe esta grande lei que temos na neurociência. Tudo que você se opõe é reforçado, mesmo que a princípio você esteja curado. A única cura possível é a cura do momento presente. O estado de graça é a ação da inteligência da luz, tudo o mais te mantém no samsara, ou seja, na ilusão e na reencarnação. Não vou desenvolver mais essa teoria da reclamação, mas apenas sei que se você fizer um trabalho de análise sobre um problema que teve em uma vida passada ou na primeira infância, você realmente terá as explicações, as imagens.
Entendendo, você vai realmente curar coisas incríveis das quais você reclama. No momento você está feliz, mas você não consegue apagar as memórias. É impossível. É uma ilusão de supressão e é muito fácil ver, 10 anos depois, 15 anos depois do aparecimento de doenças degenerativas muito mais graves. A memória, a enfermidade e o sofrimento fazem parte da armadilha do confinamento. Passei 25 anos da minha vida na medicina, neurociência e energia para chegar à conclusão de que sim, às vezes é necessário até mesmo com frequência, mas no final é uma grande farsa. Só existe o presente, só existe uma cura possível que é compreender que nada disso é real. Se nem mesmo a cura que no entanto é essencial em certos casos, sem essa consciência de que tudo isso é um sonho, leva você a sempre mais dualidade, sempre mais karma, mas em nenhum momento você teria sido capaz de encontrar a solução de quem são vocês. Aí está a enorme armadilha da espiritualidade, da energética, porque elas literalmente nos prendem à dualidade, à ação/reação e, portanto, à predação. Atenção, no que falo, eu não falei que era necessário parar de tratar ou de praticar se vocês são terapeutas, mas que se vocês estiverem lúcidos, naquele momento não buscarão eliminar memórias ou resolver memórias, mas, corte, pelo poder da graça e do ágape, a própria crença de estar sujeito a uma memória. Memória e projeção são as duas causas do sofrimento. O sofrimento, em nível ontológico, é apenas resistência ao que é. As memórias são simplesmente um álibi para se opor ao que é e não para se beneficiar da ação da graça. Se você quer ser livre, não aplique nenhuma das leis da causalidade. Também poderia ser chamado de humildade, simplicidade. Faz parte do estado natural. Portanto, as memórias só existem quando acreditamos nelas e porque estamos acostumados com elas. Quem é livre no instante. Ele captura toda a quintessência do momento presente. Claro que ele ainda está sujeito, diria eu, ao personagem, aos hábitos, mas aos poucos, pela lucidez do que está vivenciando, a inteligência da luz vai realmente trabalhar para se mover na direção da liberdade. Para ir na direção da vida, mas para isso você não precisa mais acreditar no seu personagem. Você não o pode negar, é aí onde você está presente, neste corpo, mas esse ponto de vista aí, como diria Bedin, leva você diretamente à liberdade. Liberdade nada mais é do que estar livre de condicionamentos, de memórias, e você tem apenas um espaço para experimentar essa liberdade e essa alegria, é o momento presente e eterno. É o momento eterno que é um ponto de encontro do efêmero e da eternidade. É também o local de fusão e de grande alegria. Absolutamente tudo mais, energia, vibração, visão, memória, percepção, não tem mais utilidade para você. E não pode mais ser uma justificativa para dizer que não sou livre. Você tem que parar de acreditar, você tem que parar de imaginar qualquer coisa e, naquele momento, você está cada vez mais disponível para o que é. Como eu disse, você não pode mais ser enganado, seduzido ou desviado, não importa o que, eu diria, que você tenha que resolver em sua vida dentro do filme. Mas tudo se resolve com facilidade, com leveza. Nesse ponto, você não oferece mais resistência à vida, não oferece mais resistência ao que é, e aí experimenta o vazio e a plenitude ao mesmo tempo. Você entende porque no estado natural não podemos reivindicar nada, não podemos esperar nada e não podemos temer nada, mesmo que possamos dizer a nós mesmos: a eternidade é longa, principalmente no final, mas dizemos com um sorriso. Risos. É especialmente exasperante para aqueles que não experimentam a liberdade. Mas garanto que estamos todos livres, você simplesmente não reconheceu. Outra pergunta. Eu tenho, sobre as memórias, eu acho. Elisa, houve uma pergunta, espere até eu ver. Ok, está em francês. Como detectar o que nos impede de viver a ágape, o estado natural? Comigo, tudo que é explicado é aceito com naturalidade e facilidade no meu coração, mas ainda há uma pessoa que reage negativamente ao que está acontecendo no palco do teatro. Muito obrigado. Como diferenciar? Elisa.
Como detectar, para detectar, detectar. Elisa, o que nos impede de viver ágape? Mas é muito simples. Obviamente, todos temos que nos adaptar às leis, decretos, mesmo que não signifiquem nada. Elisa, talvez eu traduza. Elisa traduzido para o espanhol, devo repetir em francês? Ah, de repente, perdi o fio da meada. Risos de Jean-Luc. Elisa, como detectar o que nos impede de viver ágape, o estado natural? Comigo, tudo que é explicado é aceito de forma natural e fácil no meu coração. Mas há mais um personagem que ainda reage negativamente ao que está acontecendo na cena do teatro. Então, como você identifica isso? Bem, é muito simples. Em vez de procurar o que está no caminho do ágape, onde voltamos à análise, à compreensão intelectual, é muito mais preferível estar imerso, se posso dizer isso, no momento presente. Principalmente porque, na pergunta, a pessoa deixa claro que vê as reações de seu personagem. Mas quem vê o personagem, senão o observador? Portanto, se o observador vê o personagem, porque o observador nessas ocasiões acredita ser o personagem e, portanto, reage. Por hábito, por falta de memória. Não se trata de opor-se a uma emoção ou a um pensamento, seja ele qual for. Na verdade, é uma questão de observá-lo para ver claramente que não somos nós, e aí, simplesmente para estar na benevolência para consigo mesmo. E essa benevolência consistirá simplesmente em não aderir ao que se vê, ao que se sente, ao que se pensa, mas se colocar na postura de aceitação, de passar por este inaceitável. Velocidade de transmissão muito lenta. Se você se posicionar na postura de aceitação, a velocidade torna-se rápida. Elisa. Risos. Às vezes você vai rápido demais, às vezes você vai devagar demais. Se você se coloca na aceitação do que é inaceitável, então há um mecanismo que é posto a funcionar, que é semelhante à fluidez, ao estado de graça, e aí você vai vivê-lo. Você vai entender o que o perdão é. Você verá que não há diferença entre você e o que você vê, que você está envolvido, o que você escreveu, que você vive o que você vê. E é durante a aceitação que o sonho é visto, não antes. É aqui que a facilidade, o estado de graça e a determinação se desdobram. E, uma vez mais, deve ser praticado. Não pergunte se funciona ou não. Esteja contente em apenas aceitar o que está ali, mesmo que seu personagem esteja em extrema dor e raiva negra, você sabe que não é você enquanto o observa. Não mude a observação, não a segure, deixe a dor ir embora tranquilamente. Não é repressão, pelo contrário. É uma forma de atravessar e transcender que naturalmente invoca o perdão e a graça. E assim você prova para si mesmo que o outro, a situação pela qual você está passando, é só você. E se a aceitação for realmente feita, e a travessia for completa, então você verá que é um sonho. Você vai entender isso, você vai entender, você vai vivê-lo intimamente. Irmã, muito obrigada, Jean-Luc. Posso perguntar? Acho que conversamos muito, muito. Irmã, posso fazer outra pergunta complementar? Elisa, claro, faça. Irmã, ok. Então é muito difícil para mim manter minhas relações com pessoas que são resistentes a isso. Eu tenho palavras comidas, tenho uma palavra sobre duas que foram comidas, espere. Irmã, ok. Estou tentando encontrar, sim, estou ouvindo. Irmã, tenho dificuldade em manter meus relacionamentos com pessoas que são totalmente o oposto do que desejo experimentar e tendo a me isolar. Até estar neste estado natural, sinto que não posso falar, e então é difícil ficar quieta. Então eu me retiro. Esta é a solução certa? Elisa, eu traduzo. Ok, vou deixar Elisa traduzir. Vou te responder simplesmente, porque a travessia não foi completa, a aceitação não foi completa. Repito minha última frase pouco antes da pergunta que você acabou de fazer. Repito minha última frase, que é quando você aceita totalmente a diferença, o conflito, o desconforto, e passa por tudo isso na íntegra, então, naquele momento, aí, você percebe que não há ninguém.
E que a própria noção de dificuldade entre você e outro era simplesmente devido ao fato de que você parou a percepção. Sua percepção do lado desagradável, portanto, uma dificuldade em comunicar, em trocar, em entrar em uma relação, mostra efetivamente que você apreendeu a percepção. E quando eu digo apreendeu a percepção, é que naquele momento a mente entra em jogo, a mente se liga à percepção que você acabou de experimentar, mas também se liga à memória na origem disso. E lá em algum lugar você está presa, e ao mesmo tempo, é uma armadilha que lhe permite entender isso, e que em um dado momento, naturalmente, mesmo que eu não lhe tivesse dito, você teria superado a dificuldade. E lá você teria experimentado a espontaneidade total que, antes de tudo, não há nada para reter como percepção, mas você descobrirá a anterioridade da percepção. E aí, isso significa que você terá atravessado. Você pode sentir a dificuldade, a desarmonia, mas não será mais afetado por ela. Isso é liberdade e isso é verdade. Portanto, continue sendo observador, a testemunha, mas não retenha nada e não se apodere de nada. Pronto, acho que faremos um breve intervalo de 1 hora. Irmã, muito obrigada. São exatamente 6 horas, só isso. Então, voltamos às 7 horas. Elisa. Ok, ótimo. 1h20 ou 1h30 de Paame ou um pouco menos. No final de Paame, ficamos juntos por um momento de ressonância ágape espacial interdimensional e especialmente do grande silêncio. Vejo você em breve. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Alberto César Freitas.